Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Quem ainda não foi inscrito, se inscreve, deixa o like. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje a gente vai ver um novo conteúdo, que na verdade é a continuação da nossa aula anterior, que a gente falou sobre misturas. Quem ainda não assistiu o vídeo que eu fiz para vocês sobre misturas, assiste lá, já está disponível no meu canal e também postei no grupo do WhatsApp da nossa turma, tá? Então, nesse vídeo eu dei a definição de misturas, falei um pouquinho sobre misturas, dei exemplos e falei dos tipos que a gente tem de misturas. Além disso, também falei sobre substâncias. Então, quem ainda não assistiu, procura assistir para que você entenda melhor a aula de hoje, tá joia? Então, hoje a gente vai conversar sobre alguns processos de separação de misturas. Não serão todos, por enquanto, mas a gente vai ver alguns, tá? Então, vamos lá. Primeiro processo, a gente vai ter aqui o processo de catação. Então, como é esse processo? Eu tenho quase certeza que, se não todos, mas a maioria já viu esse processo acontecer, certo? Quem nunca viu a mãe, né, fazer o processo de separação de feijões bons de feijões ruins? Então, quando ela faz isso, ela está fazendo esse processo de separação chamado catação, certo? Separando os feijões que vão ser usados para aqueles feijões que não estão tão legais e vão ser separados, destinados ao lixo, provavelmente. Tá joia? Então, olha só, vamos entender essa definição aqui. Catação é o tipo de separação de misturas do tipo sólido-sólido. Percebam que aqui, ó, a gente tem partículas sólidas. E na primeira foto, que a gente tem aqui também como um outro exemplo, uma usina de triagem, de reciclagem, né, de resíduos sólidos, também são partículas sólidas. Então, esse processo de separação de mistura é um processo do tipo sólido-sólido, ok? Onde as substâncias são separadas manualmente, também pode ser separada com uma pinça, colher, outro tipo de objeto auxiliador. É utilizado na separação de grãos, bons e ruins, como eu falei do caso do feijão. Também separação de materiais que compõem o lixo, né? Como eu falei também na usina de reciclagem, uma empresa de reciclagem, separar os tipos de resíduos que vêm, né, no lixo, vidro, metais e etc. Então, esse processo é muito utilizado nesses dois exemplos aqui, tá? E pode haver também outros, claro, mas a gente aqui vai ver os mais expressivos, tá joia? Então, eu acho que aqui tá tudo ok, né? Todo mundo entendeu bem. Próximo processo a gente chama de ventilação. Como o próprio nome diz, a gente vai precisar do auxílio do vento para promover essa separação, certo? Então, o sólido mais leve é separado por uma corrente de ar e o sólido mais denso, ou seja, mais pesado, com maior massa, vai ficar retido. Tá joia? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, de grãos de café e suas cascas. Ou cascas de outros objetos, enfim, de outros tipos de frutos, que possam estar misturados, ok? Então, utilizando o vento, né, a corrente de ar, a gente vai ter a separação das cascas, que são bem mais leves que os grãos. Então, os grãos ficam retidos e as cascas vão ser levadas pelo vento, ok? Próximo processo, peneiração. Então, eu tenho quase certeza também que alguns de vocês já viram, se não todos, passando por algum local que esteja em construção, alguém, algum pedreiro, auxiliar de pedreiro, enfim, fazendo esse tipo de processo aqui, certo? Peneirando. Então, olha só, a gente tem esse processo que pode ser mecânico, a gente tem uma imagem aqui ao lado, ó, processo mecânico, ou manual, né? As pessoas fazendo manualmente, que a gente tem aqui também imagens mostrando. Então, é um processo que consiste na separação de partículas sólidas, novamente, ó, frações de granulometria. Eita, quase não sai, né, gente? Então, olha só, o que é isso? A gente vai separar grãos de diferentes tamanhos, certo? Então, se você pegar a areia, você vai perceber que nem todos os grãos de areia têm o mesmo tamanho. Então, a gente pode fazer esse processo de separação pela peneiração, certo? Que também pode ser manual ou mecânica. Então, quando a gente faz isso, a gente passa pela peneira, os grãos menores
vão, né, passar, não serão retidos e os maiores ficarão, fazendo assim essa separação. Então a gente pode usar vários tipos de peneiras diferentes, ó. A gente percebe aqui ao lado que a gente tem pedras bem maiores aqui, ó, nessa primeira retenção em cima. Aqui a gente já tem menores e assim sucessivamente até ficar praticamente pó. Então depende da quantidade de peneiras que você tem e esse processo de granulometria vai ser utilizado. Então cada vez menos partículas sólidas vão passar dependendo da peneira que você está utilizando, ok? Próximo processo, separação magnética. Como o próprio nome diz também, ó, a gente vai separar através de magnetismo, certo? Misturas novamente de sólido-sólido, de tipo sólido-sólido, nos quais um dos componentes tem propriedades magnéticas, ou seja, vai ser atraído por um ímã. Então a gente tem dois exemplos aqui, ó, do ferro e a areia. Quando a gente tem malhas de ferro misturadas à areia, a gente pode fazer essa separação utilizando um ímã, onde a limalha de ferro vai ser toda atraída e a gente vai ter a parte da areia ficando no solo, certo? A gente consegue fazer direitinho essa separação aqui. Um outro exemplo, a gente tem aqui sal e alguns pregos misturados, certo? Aí você pode dizer, pela quantidade, né? A gente poderia fazer esse processo também através da catação. É pouquinho, né? Dá para ver, né, bem visível aqui os pregos. A gente poderia também fazer pelo processo da catação. Mas imagine se ao invés dessa quantidade a gente tivesse muito mais. Então, a gente poderia fazer esse processo através também da separação magnética, utilizando o processo de separação magnética. Um dos pregos, né, objetos metálicos serão atraídos pelos ímãs, pelo ímã, melhor dizendo, e a gente vai ter o sal aqui ficando sem os pregos, ocorrendo novamente a separação, tá? Então aqui embaixo a gente tem esse processo, como isso é feito, né, esse processo de imatização é feito. E é isso, pessoal, bem tranquilo também esse processo de separação, né, magnético. Próximo processo é chamado de flotação, mas também a gente pode conhecer por aí, pelos livros, pela internet, chamando de sedimentação fracionada. Vamos entender isso, tá? Então, olha só, o sólido mais leve, ou seja, menos denso, flutua em um líquido, enquanto o mais denso sedimenta, desce, né? Vamos dizer assim. Se ele for mais pesado, tiver mais massa. Exemplos, a gente tem serragem e areia, certo? Então, quando a gente tem, ó, serragem misturada à areia, a gente adiciona água. O que é que esse processo vai fazer? A água vai fazer a separação, porque a areia que é mais densa vai justamente ficar na parte de fundo do recipiente, que a gente chama de formando o corpo de fundo. E a serragem, que é bem mais leve, vai flutuar, certo? A gente poderia até chamar de flotar, vai flutuar aí sobre a água, ok? Então a gente tem, ó, separação aqui, e a gente também poderia classificar aqui como um tipo de mistura, né, pessoal? Ó, 3 fases, eu consigo ver 3 substâncias diferentes, então aqui a gente já sabe que é uma mistura heterogênea, ok? Aqui, ó, sólido, sólido, só que a gente está utilizando aqui a água para fazer essa flotação acontecer. Um outro exemplo aqui, ó, a gente tem na mineração. Então, a gente separa a areia do minério, que a gente faz um processo de pulverização, utilizando o óleo, faz ele flutuar, a areia fica na parte de baixo, fica na parte de baixo, certo? E o minério vai subir, ok, pessoal? Então, a gente também tem essa separação, né? Na mineralização, no minério, né? A questão do minério aí, ok? A gente tem aqui mais nítido, ó, e aqui também está bem mais misturado. Novamente a serragem com areia, utilizando a água, e a gente vendo o processo de flotação aqui acontecer, tá joia? Aqui, ó, mais um exemplo, areia, água e aquela parte do grafite, né, quando a gente faz a ponta, também acontece, a gente pode separar da mesma forma, tá joia, pessoal? Então, gente, por hoje é só, é isso, a gente vai se ver em outras aulas, se Deus quiser. Quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, corre atrás para assistir, para ficar ligado, antenado e não ter nenhuma dificuldade nos próximos conteúdos, tá joia? Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!